Olá, sejam bem-vindos ao canal de Piracicaba. Este é o programa Em Foco, um programa de entrevistas e debates. E hoje nós vamos conversar com duas mulheres incríveis aqui. A Júlia, de 19 anos, empresária, com apenas 19 anos já é empresária. E a mãe da Júlia, que é a Daniela, que também é uma neuro Psicopedagoga. psicopedagoga, isso, a psicopedagoga. Dani, é um prazer estar aqui com você, Júlia também, para a gente poder bater esse papo, falar um pouquinho também a respeito do autismo, que é um assunto muito interessante, muito importante. A gente está colocando que agora é dia 18, é o dia do orgulho autista, né? Então a gente vai bater um papo sobre isso e eu agradeço mesmo a presença de vocês. Nós agradecemos também a oportunidade. Obrigada, Marcelo. Eu e a Júlia vamos estar aqui felizes de poder compartilhar desse dia com vocês. Maravilha. A Júlia é empresária, ela é dona de um café aqui em Piracicaba. Ela é do Wanderlust. Wanderlust. Wanderlust Sim. Café aqui em Piracicaba. É um café britânico, cheio de coisas gostosas que eu já fui lá. É maravilhoso o lugar. É muito, muito legal. Tem muita opção de café, gelado, café, tudo quanto é jeito. E uns cupcakes lá que eu vou falar pra você. É uma coisa maravilhosa. Júlia, 19 anos, empresária, você nasceu no Brasil, mas foi para a Inglaterra muito, muito, muito cedo, né, Sim. Dani? Meu pai, ele é de Inglaterra. Aham. Ela é brasileira e eu nasceu em Jaú, na verdade. Eu fui para Inglaterra com 3 semanas. Por isso eu falo, minha cultura é mais no lado de britânico mesmo, mas eu cresceu com a mistura dos dois. E eu cresceu com a... É difícil explicar, que é difícil explicar para pessoas que falam que minha vida não é britânico nem brasileira. Eu realmente teve uma mistura dos dois que criou uma nova cultura na minha casa. Que legal. Isso é interessante, essa mistura de culturas mesmo, né, Sim. Dani? Uhum. Você é mentora de inteligência emocional, é a mãe da Júlia, uma neuropsicopedagoga, um mestrado na Inglaterra. Você fez mestrado lá? Sim, fiz mestrado. Você foi lá para em estudar MBA. ou quando você se casou com o pai da Júlia e foi para lá, como é que aconteceu essa história? A primeira vez que eu fui foi para estudar. Eu sou agrônoma, sou formada aqui na Exalc, em engenharia agronômica, que estava nos últimos anos. Eu fui fazer um curso de inglês, foi só 3 meses de férias, e foi lá que eu conheci o meu marido, o Steve. Voltei para o Brasil, uns 6 meses depois o Steve veio para cá, veio para trabalhar, veio para ficar, e acabamos casando em 99. E depois ficamos aqui por 4 anos, tivemos até uma escola de inglês aqui em Piracicaba, há mais de 20 anos, e depois desses 4 anos aqui, após o nascimento da Júlia, eu tenho o James, o irmão da Júlia, com 21 anos, e Ele é depois brasileiro. ele também, ele é piracicabano, o Ele é James. brasileiro. Ah, tá. O James tinha 1 ano e alguns meses, e a Júlia, já com 3 semanas de vida, a gente foi para a Inglaterra. E foi lá onde eu fiz as minhas especializações. Então, eu fiz um mestrado de psicopedagogia para poder trabalhar em escolas lá. Então, segui uma carreira na área de educação. Comecei com aulas de biologia, química e física em escola secundária e especializei nessa área de capacitação, treinamento de professores. Cheguei à vice-direção de uma escola. Foram 15 anos de carreira. E retornando ao Brasil, eu fiz mais um mestrado, mais uma graduação, mais uma pós, essa em neurologia, neurociência comportamental. E aí onde vem a neuropsicopedagogia. Que maravilha. Júlia, você é tão nova, com 19 aninhos, você resolveu empreender aqui nesse Brasil, que é um país difícil de você ser empreendedor, a gente sabe disso. Ser empresário nesse país não é fácil. Hoje, é isso, né? Hoje está fazendo 1 ano o café. Hoje é um ano da cafeteria. Primeiro, parabéns. Antes de tudo, parabéns. Eu queria saber qual foi o maior desafio seu em montar uma cafeteria aqui em Piracicaba. O que você... Challenge. Acho que, para mim, foi de mostrar para pessoas que
não é que eu só realmente consigo fazer, é que eu consigo ensinar a pessoa o que é uma cafeteria britânica. E eu consigo criar uma coisa nova na cidade. Eu teve uma luta no começo sobre café coado, que não existe na Inglaterra. Existe sim, mas num jeito que é tão grande aqui. Eu queria aqui é tão comum, lá Sim. praticamente não existe. E eu queria mostrar os cafés que é comum na Inglaterra, que eu cresci amando nas cafeterias. E eu teve muitas pessoas que não acreditou que era dar certo aqui e tudo, né? E também a luta foi acreditando em mim, no meu capacidade de criar o cardápio, de criar os cafés. E eu até contratei várias pessoas no começo para me ajudar em um jeito que eu não estava precisando, que eu já teve a capacidade de você. Acho que foi de acreditar mesmo que eu consigo. Me parece que você começou muito cedo lá na Inglaterra a trabalhar já em café. Eu comecei com 14 anos em cafeterias. Na verdade, nas escolas na Inglaterra, nessa idade de 13, 14 anos, você precisa fazer uma semana de experiência em trabalho. As escolas mandam você e você pode escolher um lugar que você queria fazer. E eu escolhi uma loja e eu odiava tudo lá. E a loja teve uma cafeteria pequena embaixo. Eu falei, olha, eu quero fazer qualquer coisa fora desse loja. Quero fazer café. E eu comecei na cafeteria e eu conversei com uma pessoa que teve uma deficiência. E na época eu não sabia sobre meu autismo, não sabia nada disso. E eu fiquei lá conversando com ele, fazendo chá, fazendo bolinhos com ele. E ele saiu com um sorrinho, ele saiu mais feliz. E isso ficou comigo até hoje. Eu pensava, olha a diferença que isso pode fazer. Essas pequenas coisas. Por isso, quando saiu dessa experiência, eu procurei trabalhar em cafeterias e eu comecei trabalhando. E era assim, todo dia, essas conversinhas pequenas, falando, ai, que blusa linda você tem hoje. E a pessoa sai com um sorriso, você entra, fala, olá, bom dia, tudo bem? Esse tipo de atendimento é que me apaixonou mesmo. E eu queria compartilhar isso com pessoas. Eu queria criar um espaço seguro para a pessoa entra mais, sai mais feliz do que quando ela entrando, sim, né? Sinto em casa, sinto amado, né? É isso aí. O local, o atendimento, tudo isso num café é essencial, né? Essencial, né? Não tem como a gente não se dobrar a um café gostoso, a um lugarzinho gostoso pra você tomar, conversar com alguém. Só café bom é aconchegante, né? Exatamente, Júlio. Dani, como foi para você receber a notícia do espectro autista da Júlia, sendo uma pessoa que trabalha no ramo de neurociência e tal, pedagogia, como é que foi para você lidar com isso no momento que você recebeu essa notícia? Eu acho que porque a Júlia já estava numa idade mais avançada, depois ela conta um pouquinho, mas ela já estava em 14 para 15 anos e veio dela o desejo de ser, de que houvesse uma investigação para um possível diagnóstico. E para qualquer pai, independente do fato de eu ser educadora ou não, para qualquer pai, o que você deseja ver é o seu filho, né, com essa plenitude, com esse entendimento de quem ele é. Sim. Eu acho que isso faltou para a Júlia. A gente fala muito de ser feliz, né? Mas mais importante do que ser feliz é estar bem. Sim. Quando estamos bem, mesmo quando estamos infelizes, sabemos como sair dessa situação. E eu acho que isso faltava para a Júlia. Então, eu vou te dizer que foi um alívio. Ao mesmo tempo que, em alguns aspectos, eu me questionei de não ter visto, talvez, os sinais da forma como eu poderia ter visto, trabalhando tendo já, né, esse trabalho em educação, mas me ajudou muito até
Entendi também que tinha muitos aspectos da forma como nós educamos a Júlia aqui dentro de casa, minimizavam algumas dessas características. Então, foi um alívio em saber que ela estava se encontrando, se entendendo. E isso fez ela mais E foi justo no realizada. momento em que ela estava descobrindo uma vocação que seria a área Fantástica. do barismo, do café, alguma coisa assim. E você descobriu não podemos falar que é doença, né? Não. Autismo não é uma doença. Não. Autismo é uma diferença. Sim. É o que todo mundo, a gente percebe isso. O autismo não é doença. O autismo é uma diferença. Uma forma de enxergar, uma forma de você ter percepções no seu redor. Esse é o problema, na verdade, que a pessoa tem tão um preconceito, né, com o que é autismo, não tem tão grande ideia do que é, que eu nem percebi até 14 anos. Eu achei que eu era quebrado, teve uma época que eu achei que eu era só uma pessoa mal, que não entendeu nada. E eu descobri o meu autismo com um acidente, porque teve um documentário que estava lançando na Inglaterra sobre uma escola para meninas só com autismo. E eu estava ouvindo elas falando e eu falei, meu Deus, é minha história. Se identificou rápido. Rápido. E eu comecei procurando especificamente mulheres, especificamente adolescentes mulheres com autismo. E é nada a ver com o autismo que eu conheceu pelos filmes, pelo tudo. E até quando eu falou para meu pai que eu sou, ele não acreditou. Porque você tem que realmente quebrar a ideia que você já tem de autismo para aceitar quem você é e quem é autismo em várias pessoas, né? Sim. Até porque existem vários níveis de autismo, existem várias formas de se desenvolver isso, né? Por isso que é considerado um espectro. Então, são várias áreas ou necessidades ampliadas. Então, na Inglaterra, inclusive, eles usam uma ideia de spike attitudes. Spike é quando você está no topo, né? Então, tem algumas características, na Júlia, principalmente, que demonstram esse spike. Então, essa ideia é como ela colocou, que a gente tem de vídeos, de filmes, não necessariamente caracteriza, né, o perfil de muitos autistas. Sim. Nem meu autismo mostrar o que é autismo para todo mundo. Essa é meu autismo minha. Sim. Né? E é isso que tem muitos... Como hoje eu falo sobre meu autismo, eu já fiz alguns eventos e coisas falando, eu tenho até mães indo para mim e falando... mas você faz isso e meu filho faz isso. Eu falo, sim, bem-vindo ao autismo. É um espectro. Eu sempre falo, você tem que entender o que seu filho está falando para você. Tem que entender o que você está falando para você, né? Você tem que entender você tem que atender ao autismo no pessoa mesmo para entender o que é, né? Isso é bem pessoal para mim, como mãe, e nesse processo, e quando eu falo com outras mães, é isso onde toca. Não busque necessariamente na literatura toda a informação, a gente tem um desejo muito grande... De encontrar uma resposta perfeita, né? Até mesmo... Nessa pós-graduação em neurociência comportamental, é claro, nós somos homo sapiens. O sapiens é em busca de sabedoria. Então, a gente está o tempo todo perguntando por quê, onde está, o quê, quais são as respostas. Mas as maiores respostas que eu encontrei sobre a Júlia foi na Júlia. Então, passar o tempo com ela, prestar atenção. E depois, a Júlia pode dizer também que foi o mesmo conosco, porque aprendendo a conviver com a família, com a gente, também ajudou ela a ter essa convivência com outras pessoas, que se torna até, e é um trabalho que a maioria dos autistas tem que fazer. Então, ela faz isso com bastante maestria, mas por causa desse desejo, né, que ela tem em trabalhar com as pessoas. Mas foi só desse entendimento maior. Então, essa questão do autoconhecimento vem muito forte. A gente realmente se conhecer como mãe também,
essa pessoa que vai precisar muito do nosso apoio. Sem dúvida. Mas é muito notório a sua habilidade e a sua facilidade realmente de relacionamento com as pessoas lá no café. As poucas vezes que eu estive lá, percebes que é uma habilidade que ela tem muito, muito, muito legal. Meu funcionário que trabalha comigo, ela é autista também. Que legal! Eu não sabia. Isso eu não estava sabendo. Coincidência. Na verdade, eu acho que eu consigo perceber em pessoas quando eles são autistas. Ela até chegou para mim e falou, olha, você tá? E ela falou, eu tô. Eu falo, que bom, então nós vai trabalhar. E eu até falo que meu autismo me ajuda a criar esse relacionamento, porque no meu vida eu tenho que criar muitos jeitos de falar. Eu tenho que me preparar a conversar. Chama de máscara, né? Mas para mim tem máscaras mal e tem uns boas também. Tem aqueles que me ajudam e tem aqueles que me atrapalham. Eu mesmo, tipo de crescimento e minha saúde mental e tudo isso. Então, na cafeteria, eu gosto de mostrar meu jeito mais feliz e eu gosto de conversar com pessoas. Eu penso todo dia como eu gostaria de ser atendida. E eu treino isso nos meus funcionários também. Eu falo para elas, isso é real, isso é de verdade. Eu falo, se uma pessoa entrar e você gosta de cor de esmalte dela, fala isso. Isso. Porque eu não gosto... Tem muitos lugares que eu já trabalhei que treinar de fazer isso, mas em um jeito só de vender mesmo. De ser boa e sempre dar carinho, mas uma carinho falso. Eu falo, então ser uma carinho de verdade. Conversa com a pessoa. Ser você em frente da pessoa. E eu acho difícil de ensinar. Você tem que só ter o jeito de fazer. Sim, Isso que eu faço. Quando eu chego lá na cafeteria, quando eu abro as portas, eu sou eu mesma. Eu estou falando, eu estou compartilhando as coisas que eu amo. E eu acho que quando você mostra esse amor para a pessoa recebe e compartilhar. Né? E isso que eu ensino. E eu também ensino. É um exemplo, né? Ela está dando um exemplo vivo de como agir, né? E eu ensino também, você tem que reconhecer seus sentimentos, que é muito importante para autistas mesmo. Nós temos mais dificuldade de reconhecer nossos sentimentos. Então, eu sempre falo, especialmente para a Giovana, minha funcionária, se você não está bem, se você não está conseguindo sorrir em frente de cliente, não faço. Fazer outra coisa. Sim. Eu nunca empurro ela para não mostrar a verdade. Só que a verdade que nós temos que mostrar no frente tem que ser o melhor, né? Sim. E quando não está indo melhor, vamos melhorar em um jeito que não vai atrapalhar o movimento da cafeteria, né? Sim. Existe uma sentença, uma frase em inglês que fala take it for granted. Taking things for granted é quando você assume que é assim e é assim para todo mundo. E nós vivemos muito dentro da nossa perspectiva de vivência de história. É até muito difícil a gente fazer diferente, porque, afinal de contas, foram as minhas experiências que me trouxeram até aqui. Ok. Então, aí tô falando como mentora, né, Júlia? Nem como mãe. Mas quando nós entendemos melhor esse aspecto de onde nós estamos, né? E de como eu me relaciono com o outro e como o meu relacionamento com o outro vai afetar. Então, essa mudança de perspectiva, existem nomes diferentes, mas existe até um dos aspectos, é a empatia. E empatia não é tão simples como a gente acha, sabe? Não é. Eu dedico muito tempo de estudo, de desenvolvimento de habilidade e de atitude para desenvolver a empatia. E quando nós falamos de diferenças, e é aquilo que a gente está conversando hoje, de ter um orgulho do autismo, é entender essas diferenças. E quando existe empatia, existe compreensão, não precisa necessariamente concordar. Né? Então, eu tenho empatia em alguns aspectos, mas
não é só empatia, o reenquadramento entra também. Então, o que eu estou dizendo é que olhar de uma forma diferente, com uma perspectiva diferente. Então, a Júlia explicou isso muito bem. Tem dias que eu não estou bem e eu acho difícil não mostrar para os outros que eu não estou bem. Nós fazemos isso com mais facilidade e isso que eu falo que é take it for granted. A gente realmente esquece que para cada sorriso que a Júlia está dando, foram, às vezes, horas de preparo e serão outras muitas horas de descanso. Então, ela chega do café e provavelmente ela não vai ter um convívio com a família porque ela já está no overload, já foi demais. Já foi extenuante. Né? Já foi extenuante, foi muito. Ela tem que se preparar para estar. Então, quando ela chega em casa, ela quer estar com os animais dela. Ela tem os gatinhos e o pet, os gatos, os cachorros são essenciais nesse bonding, nesse contato que o autista vai fazer, que muitas vezes é muito difícil com um outro humano, ou na forma que nós estaríamos esperando. Então, com um animal é mais fácil, é importante, até pelo bem-estar, pela liberação de hormônios, que esse aspecto do estar petting com isso vem respeito nosso em relação à condição da Júlia e ao entendimento. Então, isso entra a empatia, entra o reenquadramento, entra entender. Eu não quero a Júlia ali para mim, eu quero a Júlia bem. Júlia bem não significa que a Júlia está feliz, mas significa que ela está naquele momento de bem-estar dela, seguro. E não vai ser muitas vezes na sala comigo, com o pai, fazendo um jantar com a gente. Então, e quando a gente consegue extenuar esse entendimento, não só do autista, e eu falo muito da Júlia, porque a Júlia vem à frente de qualquer outra coisa, né? Ou seja, quando a gente olha para uma criança autista, a criança vem na frente, não é o autismo que vem na frente. E essa é ainda uma dificuldade da sociedade, porque nós queremos ver o autista e esquece que existe uma pessoa. Então, vamos ver a Júlia, vamos ver a Maria, o José, o João, tantos outros que estão por aí, né? Mas é engraçado como a gente que nos fala isso, que muitas pessoas gostam de ver o autismo antes de pessoa, porque eu recebi isso como sendo britânico, ou como sendo mulher. Então, é uma luta em tudo parte da vida, né? Sim. E eu acho que quando pessoa entende quando eu falo, eu recebi isso por causa de ser mulher, por causa de ser inglês, de ser um jovem, mas assim que eu falo, eu recebi isso para ser autista, a pessoa fala para mim, então não fala pra ninguém que você é autista. Porque se você fala que você é autista, pessoas vão tratar você assim. Eu falo, mas isso é o problema. Entendo. Eu nem consigo cobrar meu autismo, nem de cobrar que eu sou mulher, nem de cobrar que eu sou britânico, né? Com meu sotaque. Então, não é de cobrar quem eu sou. É no lado de pessoa de aceitar quem eu sou, né? Assim, eu lutei no meu lado britânico, que eu recebeu coisas maus na cafeteria de falar quem eu sou, né? Eu recebi pessoas falando coisas que me machucou um pouquinho Mas por isso eu falo, né? Porque cada vez que eu falo que eu sou e eu me representar como esse tipo de pessoa, eu tô ensinando pessoas que eu consigo ser aqui hoje, fazer o que eu faço, sendo essa pessoa, né? E isso que é importante. E você, além disso também, eu acredito que assim, você tá quebrando realmente paradigmas que principalmente na questão do café, que é um negócio tão nacional, tão popular no Brasil. Ela vai falar assim, mas isso aqui nós não servimos café coado. O pessoal fala assim, mas como assim isso não vai ser? Porque é uma diferença de cultura enorme, em que as pessoas, de repente, realmente podem reagir de uma forma preconceituosa, falando assim, nossa, mas essa menina veio aqui lá da Inglaterra para ensinar a gente como é que toma café. E acho que não, né? E essa questão que é bonita, não é esse o intuito. E existe essa honestidade em dizer, o café é britânico, eu estou aqui para demonstrar um pouquinho da minha cultura e quero, e ela faz isso muito bem, compartilhar com todo carinho a minha experiência, a minha cultura.
E olha o que é bonito disso. E a mesma coisa eu vejo com o meu trabalho como neuropsicopedagoga. Eu não quero ensinar para ninguém as minhas verdades, a minha vida, mas eu gostaria de compartilhar a minha experiência, como é essa jornada, como é todo dia essa jornada. Todo dia, se a gente está disposto a ver o mundo de uma forma diferente, que é a ideia do reframing, de reenquadramento, e eu consigo ver pelos olhos da Júlia, que é diferente do meu, é tão gratificante de poder experienciar ela muitas vezes, né, Júlia? Me emociona realmente, porque tem uma visão diferente. Mas não é só a Júlia. É o meu marido pelas dificuldades que passa de saúde, de também ser britânico, estar no Brasil, pelo meu filho, são pelos meus clientes, são pelos nossos contatos. Então, a gente conseguir sair desse nosso conforto emocional e poder abrir para poder conhecer um pouquinho da outra pessoa, de uma perspectiva diferente, é muito gratificante. Foi muito difícil para você quando você recebeu essa notícia? Sim. Você reagiu de uma forma... Como é que foi a sua reação com relação a isso? Até porque difícil, né? Você... Quando eu recebi o meu diagnóstico de autismo, eu não tava uma pessoa feliz. E eu tava procurando uma jeito de curar tudo mal no meu vida. Então eu queria receber uma estampa assim que vai fechar tudo. E eu fui no médico de depressão, ansiedade, eu fui bipolar, essas coisas, dislexia. Eu tava procurando uma jeito de falar quem eu sou. E quando eu recebi o autismo, eu falo, agora eu tenho. Mas, na verdade, não era só isso. Eu estava ainda a pessoa que eu era antes de diagnóstico. E isso que eu teve que aprender. Que eu recebi o diagnóstico porque eu estava sofrendo em escola. Estava chegando no exames, não estava fazendo bem, meus professores não estavam me entendendo o que estava acontecendo mal. E eu recebi o diagnóstico para me ajudar nos exames. Só que não recebeu ajuda bem, eu fiz meus exames. E na Inglaterra eu fiz exames com 16 anos e depois tem mais 2 anos de estudo antes de universidade. Ok. Então eu estava entrando nesses 2 anos e minha vida totalmente mudou. Era uma rotina diferente, um estudo diferente, pessoas diferentes. E eu quebrei um pouquinho, porque eu estava querendo me identificar em um jeito que vai me salvar os meus problemas na minha vida. Então, eu entrei em umas jeitos mal. Eu me machucou em um jeitos mal e eu não tava... Na verdade, a pior parte do meu depressão antes de diagnóstico. Mas era porque eu recebi o diagnóstico e o mundo fala, então... Agora você é isso, vai no mundo. Eu não sabia como lidar, não teve pessoas autistas em volta de mim. E Que pudessem te dar sim, eu teve meus pais para me ajudar, mas na época também, eles teve uma ideia de autismo também, né? E tudo que eu... Quando eu procurei online, o que faço agora com o meu novo diagnóstico, eu recebi pessoas falando que meu ideia que eu teve na minha vida, essa pessoa que eu teve ideia para ser, morreu. E agora eu tenho que continuar minha vida, nunca vou sair de casa, nunca vou fazer... Acentuando só o lado negativo. Sofreu, né, um pouquinho. Né? E eu queria estudar, eu queria... E eu teve que aceitar que as coisas que eu posso fazer, algumas coisas que realmente eu, pessoalmente, não consigo. E isso que foi difícil. E, na verdade, eu não explico para a pessoa, porque é difícil explicar, mas eu mudou para o Brasil para salvar minha vida. Porque na Inglaterra, eles focam muito em pessoa ir para a universidade, estuda, Você nem pode trabalhar em McDonald's sem educação. É muito educado na Inglaterra. E eu sentou com meus pais e eu falei, eu li uma coisa que era tipo 1/3 de autistas ir para a universidade e dentro desse terço, 1/3 vai completar. Eu falei, olha,
Eu não sei se eu quero lutar para mais tempo com essa educação, lutando com as professores, lutando com o sistema. Eu não quero fazer isso mais. Então, meus pais falaram para mim, não, você vai mudar para o Brasil, você pode mudar ou você pode ficar aqui e tentar. E, na época, mudando para o Brasil foi meu melhor opção. E agora eu posso falar que era meu melhor opção, porque aqui eu teve oportunidades que eu não teve na Inglaterra. E eu sei que para pessoas A cobrança diferentes... é muito alta. Acho que a diferença, e claro, a Júlia está falando de uma perspectiva bastante pessoal, é sempre, de novo, vir para cá trouxe para ela uma visão diferente, um reenquadramento Sim. diferente. Eu posso agora buscar outras alternativas, porque já lá não havia mais, para nós, a necessidade de que ela continuasse um curso acadêmico. O que faltava foi essa condição que daí o Brasil trouxe pelo fato dela ser britânica vivendo no Brasil. Né? Então, esse foi um aspecto, um diferencial grande, uma vivência diferente, e isso trouxe um certo despertar nos outros de interesse, né? Eles têm uma foco bem grande no acadêmica. Na Inglaterra existe foco muito grande em educação. Sim. Então, sim, como a Júlia comentou, a maioria dos empregos, independente do nível de habilidade, né, ou de conhecimento que você precise, precisa ter terminado a escola. O ensino é obrigatório até os 18 anos e eu sei que ele também é obrigatório no Brasil, mas ele é checado, né? Então, as crianças estão na escola. A diferença que eu percebi é que existe cursos e cursinhos e essas coisas para trabalhar menos acadêmica, tipo cabeleireira, né? Mais vocacional. manicure, piercing, essas coisas. Na Inglaterra, para ser manicure, cabeleireira, essas coisas, você precisa uma educação que o governo dá. Você precisa entrar em escola para ser 4 anos, essas coisas. E Como se fosse uma universidade mesmo. Sim. Universidade mesmo. E você tem que estudar. E eu tentava porque eu saí cedo da escola, porque eu não estava gostando. Eu tentei ser um chefe, tentei ser um cabeleireira, eu fui. E como era escola, você tem que provar, tem que fazer exames para entrar e tudo isso. Tem que ter matemática, tem que ter inglês, tudo isso. E não tava, ninguém me aceitou. Então, até isso foi difícil pegar. Eu estava explicando que fora de... Também, tipo, tatuador. Aqui existe vários cursos e tudo que Sim. você... Lá, você tem que achar uma tatuador que queria te ensinar. E essa lado de ensinar vai demorar 6 anos. Até 10 anos, depende do tatuador que você escolhe. É uma luta. Bem mais complicado. Foram outras oportunidades que foram oferecidas e que a Júlia aceitou, como você perguntou, como desafio, levar isso à frente. Claro, nós temos que considerar que existe também um apoio emocional, primeiro de tudo, muito forte nosso, mesmo que não exista o financeiro, porque ela se preparou para isso, mas existe todo o apoio emocional, existe dentro da cafeteria, no processo de preparo, o apoio da sócia e da escola em si, onde ela colocou o café. Então, isso é muito importante. Isso até um ponto que falando desse orgulho, né, autista, que é interessante a gente colocar para os pais. O diagnóstico, ele realmente é importante, como a Júlia colocou, quando você precisa usar esse laudo num momento de educação, por exemplo. As escolas hoje, né, por lei, tem um acompanhamento diferenciado, mas, pela minha experiência em trabalho na área pedagógica e depois de casa, de família, mais importante que o diagnóstico é entender o teu filho, o teu aluno e ter o teu amigo, né? Sim. O teu neto, neta, às vezes é uma família, uma extensão familiar. E quando a Júlia
e eu conversamos na nossa vinda para o Brasil, para cá, foi muito sobre isso. Ela falou, gostaria muito de trazer essa... mais do que o awareness, mais do que uma conscientização, ela falou, queria muito que as pessoas pudessem conviver comigo e querer me conhecer, e não o autismo. Falei, então a gente vai fazer isso de dentro para fora. A gente começa em casa, começa com os amigos, começa com as pessoas que a gente se relaciona todo dia, para depois... É por aí, né? Então, é de dentro para fora. Então, isso, se qualquer pai que está nos ouvindo hoje puder fazer, o seu filho e sua filha vão agradecer. Começa de dentro, começa com o irmãozinho, com o outro amiguinho, com o vô, com a avó, com você mesmo, com esse processo que a gente vai passando como pai, para poder levar isso. Quando ela falou, mãe, eu vou empreender, eu vou abrir uma cafeteria. Como é que foi? Como é que você recebeu Na verdade, isso? foi meu mãe que falou pra mim. Ah, é? Ou o contrário? Eu falei, você... Filha, vamos lá, vamos fazer uma cafeteria. Eu falei, surgiu a oportunidade, está lá, nós vamos fazer, eu gostaria muito que você fosse parte disso. Essa é outra questão que é importante. O autista tem um tempo, né? Vamos entender, eu vou falar agora generalizando, não estou falando só da minha Júlia, mas o autista precisa de um tempo para poder trabalhar essa ideia. Então, tudo que é sprung on them, tudo que é jogado na hora, não. E a gente tem que entender que existe uma necessidade de trabalhar com qualquer mudança. Então, essa era uma mudança de carreira, porque ela se preparou desde que chegou aqui para seguir essa área do piercing. E foram meses, como ela colocou. Quando a gente falou primeiro, lá em dezembro, pode ser que exista essa possibilidade... Foram meses e até abril, quando começou a efetivar o trabalho, ela ainda não tinha certeza. Como mãe, então vou dizer como é isso comigo. O dia que ela falou, eu vou empreender, eu vou fazer isso, eu penso à frente e falo, tudo bem, eu vou me preparar. Porque desde que ela era pequenininha, independente de eu já ter tido o diagnóstico ou não, eu sabia que se a gente fosse viajar, e eu estava arrumando a mala e mostrando para a Júlia, desde pequeno, eles fazem as malas deles. Júlia, nós vamos pôr uma blusa de frio. Mas eu não estou com frio. Mas vai estar frio onde a gente vai. Mas eu não estou com frio. Então eu não vou pôr uma blusa de frio. Então eu levava na minha mala 2 blusas de frio para a Júlia. 2 dias lá, estou com muito frio, mãe. Eu tenho a minha mala, eu tenho a blusinha aqui. Tem a blusa que eu trouxe. Então, num exemplozinho até muito simplista, se a Júlia fala, eu vou fazer alguma coisa, eu preparo o terreno. Eu vou à frente, eu preparo, eu vejo quais são as dificuldades, a gente vai junto. Ela faz, mas ela sabe que se ela precisar, eu vou estar ali. Minha mãe nunca me preparou para coisas que eu não consigo fazer. Desde quando pequena, eu falo, especialmente meu pai, eu falo, pai, eu quero fazer isso. Meu pai fala, mas Ju, você não tem essa habilidade. Eu queria ser cantora. E todo dia, eu entrei em frente do meu pai, colocou meu microfone e eu cantava. E meus pais amavam. Eu falei, eu vou ser cantora, quero ser no televisão. E eles falam, mas você não canta bem. Você não vai conseguir. E isso estabeleceu no meu vida, momentos assim, estabeleceu no meu vida uma... Tipo, você tem que aceitar coisas que você consegue e não consegue fazer. Sim. Porque assim você pode também aceitar coisas aonde você pode melhorar. Perfeito. E sabe aonde... Tipo, assim, desde 14 anos eu sabia que eu queria abrir a cafeteria. E não era tão simples assim que mamãe falou, vamos preparar. Eles ficou do meu lado e até me mostrou que as lados que eu não consegui identificar onde eu não estava bem... Cada dia eu chego pra minha mãe e falo, mãe, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Eu sempre explicar coisas pra minha mãe, porque eu gosto de perspectiva fora de autismo. Que meu vida é um pouquinho fechado. E, na verdade, essa é uma dificuldade mesmo, no meu vida, mas mais no cafeteria mesmo, é de entender lugares que eu não tô entendendo por causa de ser autista, e por causa de ser inglês. E eu tenho muitas pessoas que confundem minha cultura em inglês com meu atitude autista. Eu até recebi uma vez, eu estava falando para uma cliente minha que eu sou autista, e ela falou assim, agora eu entendi porque você tá tão robótica. Eu achei que era por causa de ser inglês, mas agora eu entendi é por causa de ser autista.
É um entendimento muito grande. Uma leitura... É. Quando a gente já fala de participação, é interessante isso, porque é verdade. Quando ela abriu o café, eu fiz todas as sessões no começo que era preciso sobre consultoria, né? Que ela contratou, eu fazia junto, por ela. Sim. E eu estava lá como eu me sinto aqui hoje. Se ela precisar de mim, eu vou ajudar. Se você não precisar... Como um suporte. Entendendo também que, às vezes, eu estou vendo uma necessidade onde ela ainda não está vendo. Então, por isso que eu digo, a gente, como pai, estou indo à frente, porque eu estou vendo. E o que vai acontecer se ela cair? Eu vou levantar, eu vou ajudar, eu vou mostrar, Júlia, e agora, né? Você se levanta, o que vai fazer aqui? Para a gente isso se tornou tão natural, talvez eram alguns aspectos já, né, da nossa experiência de vida e que realmente facilitou esse processo. Isso hoje, eu tenho uma consciência muito grande, isso hoje eu ensino, é isso que eu faço muito com outros pais. E isso não é só para o teu filho que tem uma necessidade especial. Todos nós temos especialidades e necessidades. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente consegue enxergar a nossa criança, independente de um autismo, de um TDAH, que existem muitas similaridades pela neurodivergência que tem ali, se é por uma dislexia, se é simplesmente por um aspecto comportamental. Como é que a gente ultrapassa essa barreira? Como é que a gente vê? E o pontinho que a Júlia tocou aí é da aceitação. Com a aceitação, eu consigo estabelecer mudanças. Interessante. Então, primeiro eu aceito. Como é que é a tua rotina hoje no café? Então... Se você parte de compras, você também faz... Tudo, né? Como é? Eu chego na cafeteria, em uma dia boa eu chego lá às 8 horas de manhã, mas ontem eu cheguei lá às 6h45. Nossa, muito Para cedo. começar. Ele abre às 11? Abre às 11. E eu cozinho. Eu fico lá, eu cozinho. E às 10 horas eu vou ligando as máquinas, regulando a máquina de café, abrindo caixa, tudo isso. Giovana vai chegar às 10h30. E durante que a café tá aberto, é só... Tem dias que eu nem consigo parar para respirar. Imagino. E também tem dias que eu fico lá no sofá o dia inteiro esperando, né? Mas eu uso o tempo que eu tenho, eu uso para criar ideias para o Instagram. Eu vi que a sua rede social é muito legal, muito bem dinâmica. Parabéns. Obrigada, porque eu realmente tento, né? Tentando já ideias de tudo. Legal. Eu procuro novos parceiros também, ideias. Eu converso com Giovana, ela é meu melhor amigo, amo ela. E na segunda é o dia que a cafeteria tá fechado. Então, normalmente eu ia pra tenda 7 horas de manhã, fazer meus compras, depois eu ia no Mercadão fazer compras lá. E eu eu faço massas preparadas que eu congelo, que eu cozinho durante as dias, tipo pão de queijo. Tudo na cafeteria é eu que fez. A única coisa que eu não faço é o pão. Que eu realmente não sei como fazer pão. Ainda. Mas eu quero aprender. Então, muito... tudo lá ali. É feito lá. Isso é muito legal. E tudo que eu consigo fazer na dia, faço fresco, eu faço e essas porções receitas pequenas. Como é que foram desenvolvidas? Você trouxe de lá? Você aprendeu aqui? Como é que foi? Então, eu tive conhecimento com cozinha lá na Inglaterra, porque eu fiz tipo bolinhos em casa para minha mãe e tudo isso, mas eu nunca estudou com cozinhar. Nas escolas na Inglaterra, eles têm aulas de cozinha, então eles te ensinam algumas coisas práticas, assim. Mas de estudar profissional eu nunca fiz. Quando eu abri, a primeira pessoa que eu contratar para me ajudar na cafeteria era uma aluna de Senac. Então ele me ajudou. Essa área de nutrição. E no área de como preparar coisas profissional para assegurar todas as leis e tudo, eu ensino com meu consultora no começo e também com a Geraldo, que me ajudou de o que ele ensinou aprendeu no Senac.
Mas quando ele saiu em dezembro e nos voltou em janeiro, era tudo eu que estava fazendo tudo. Meu secreto na cozinha é de cozinhar com loucura. Eu nunca me gravar cozinhando, porque não é que aí... É meio... Meu cara é tudo... Que eu não tenho expressão, eu tô assim, batendo coisas, né? Normalmente na segunda eu ia com pijama e eu saía tudo que eu não gosto de usar avental. Eu gosto de sujar meu roupa mesmo e... Por isso aí na segunda, né? Porque com o avental eu tô trocando sempre. E você fecha que horas lá? 8 horas mas nós ficamos lá até 8h30, fazer mais limpeza. Normalmente eu chego em casa... É uma jornada 8h45. grande, né? Mas eu, assim, eu amo de fazer. E eu sabe meus limites. Alguns dias eu teve que fechar a cafeteria porque, especialmente eu faço feiras e sempre quando eu faço feiras é lotado na cafeteria. O primeiro que eu fiz foi a edição de Valentine's no fevereiro e eu vendeu quase 4.000 só em café. Nossa, que legal. E aí, antes disso, eu fui para uma outra feira. Eu levou até uma máquina de café comigo e eu teve um espaço desse tamanho. Nem consigo mexer. Era quase 18 horas de trabalho. Eu literalmente precisava alguém me leva para o carro para final, porque eu não conseguia andar. Então, quando precisa fechar... Mesmo. Eu fecho, né? E por isso também eu não abro de domingo, porque é meu único dia de descanso. Dormir, de ser com meus pais, com meus gatos, de arrumar minha vida um pouquinho, né? Mas é trabalho. Os bastidores de um dia da Júlia vão incluir pelo autismo e pela personalidade da Júlia, existe o hiperfoco. Então, o café é a vida da Júlia. Então, hoje, o hiperfoco trouxe... Então, se ela estiver em casa, ela está lendo sobre café. E é isso que auxilia muitos pais de um autista, em onde encontra a estabilidade, é deles encontrarem um hiperfoco que é saudável. Porque já houve momentos na vida dela onde o hiperfoco dela não era saudável. Então, aí existe uma dificuldade onde muitas crianças acabam entrando com problemas de saúde mental. Justamente por isso, porque se eles fixarem em alguma coisa que não está trazendo, em atividades que não tragam um retorno, uma estabilidade, e aí a gente não está pensando em monetário, em financeiro, muito pelo contrário, isso não é o foco da Júlia. Mas esse bem-estar dela vem da gente realmente ter entendido e ao longo do tempo ensinado pela modelagem o que é o limite. E realmente teve dias que ela falou, eu preciso abrir o café. Nós no bastidores, não. Hoje você não abre o café. Independente de quantas pessoas você acha que você vai. Para nós, o bem-estar dela, do meu esposo, do meu filho, tem que ser o nosso bem-estar. Sim. Eu só vou poder ajudá-la o dia que eu estiver bem. Ela só vai poder, né, se ajudar se estiver bem. Quando e com o autista isso vai acontecer, e com o TDAH também, quando o próprio autista ou a criança e o adulto com TDAH não se sentem em controle de tomar essa decisão, nós que somos os responsáveis mais próximos temos que fazer por eles. Então, existem momentos para sanidade da Júlia que a gente fala, você vai deixar tudo isso e agora você vai parar. Dá um tempinho, dá uma descansada. É fundamental. Eu acho uma coisa difícil para pessoas entender, porque a pessoa não acredita que eu tô fazendo tudo sozinha na cafeteria. Mas é complicado, porque as pessoas não aceitam. Não aceitam. Ele, quando tava com o Geraldo... É incrível, é incrível. Quando eu tava com o Geraldo, a pessoa achou que ele era meu irmão, meu namorado, meu esposo. Ninguém acreditou que eu tava aqui na frente da empresa. E eu realmente tudo na cafeteria eu faço sozinha. Eu não faço minha vida sozinha. Isso. E isso que é difícil de pessoas entender. Eu consigo lidar minha empresa e eu consigo fazer tudo, mas eu não consigo morar sozinha.
eu não consigo ser independente no meu vida agora. Porque eu não acho isso uma coisa mal. E nem meus pais já conversou com isso. Eu já falei, ó, eu vou sair de casa. Ele fala, não, não sai. Porque você tem que aceitar essas coisas. Você tem que aceitar onde você consegue lidar seu vídeo e aonde não. Você tem que aceitar aonde você precisa pedir para ajuda. E então, eu até, quando eu tô fora da cafeteria, quando eu tô na minha vida, tipo, pra ir no shopping, eu tenho que pedir pra minha mãe me ajudar. Eu não consigo fazer essas coisas sozinha, porque essa aqui é fora de minha rotina, é fora do meu normal. Mas eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa com capacidades que eu consigo lidar no meu empresa e não me Sim. atrapalha. Não me atrapalhe, porque lá eu tenho minha rotina certa, eu entendo o que eu tô fazendo, e nos lugares que eu preciso ajuda, eu pedi para ajuda. Mas como qualquer pessoa, né? Ninguém Sim, nasce, exato, nasce exato. com a capacidade de isso lidar. que é muito interessante, porque vão ter dias que ela não vai conseguir, ela alimentou todos e não consegue se alimentar. Então, tá aí onde o pai dela toda noite já comeu hoje, já preparou, o que vai ser o seu jantar, porque existe uma exaustão muito mais exacerbada numa criança e adulto autista ou com TDAH, que isso, de novo, a gente take it for granted, a gente acha que é normal, não é. É exacerbado, realmente ela está exausta, ao ponto de não conseguir definir se eu preciso ir dormir ou comer. O que a gente imagina como uma rotina, eu acordei hoje, acho que o meu cabelo precisa lavar. Não, a Júlia tem o dia certo da semana. E se não for naquele dia, causa um transtorno muito grande. Ela gosta de cuidar das coisinhas dela, ela gosta de lavar a roupa dela. E já teve momentos de eu falar, não, eu vou lavar a sua roupa hoje, eu vou lavar, ou a gente vai achar alguém que possa nos ajudar. Sim. Então, essa questão, e isso porque é uma rotina, achar esse momento onde eu abro mão da rotina, que é extremamente difícil e detrimental para o bem-estar de um autista, para que o bem-estar dele seja... às vezes, para a Júlia é demais. Então, por isso que nós estamos lá. Coisas fora de minha rotina, eu tenho eu tenho meu autismo, mas eu tenho as coisas de TDAH também. TDAH também. E eu tenho que, tipo, se eu preciso fazer uma coisa hoje, comprar uma coisa que eu tô comprando uma dia que é abnormal, essas coisas, eu tenho que anotar em todo lugar. Eu tenho que falar pra Giovana, eu tenho que falar pra mamãe, eu vou fazer isso. Algumas vezes eu chegar na cafeteria, algumas vezes, todo dia, na verdade, quando eu chego na cafeteria, assim que Giovana chega, eu falo pra ela tudo que eu preciso A Giovana é sua fazer. sócia. Não, meu funcionário. Sua funcionária. Mas você tem uma sócia. Eu tenho uma sócia. Tá. Eu falo pra Giovana tudo que eu preciso fazer na dia e tudo que ela precisa fazer na dia, e eu explico a rotina da dia para ela e para mim também. Como nós dois somos autistas, ajuda nós. Sim. E quando ela atrapalha, eu atrapalho, não tenho as duas que falam, agora é para fazer isso, agora é para fazer isso, né? Até como exemplo, Marcelo, a nossa conversa, né? Sim. Tem alguns dias que a gente está tentando acertar. Numa situação fora de um autismo, eu poderia ligar a qualquer momento para essa pessoa que eu estou conversando para definir um horário para uma reunião. Então, se é o meu pai, eu posso ligar no meio do dia. Você está disponível agora? Podemos conversar? Sim, porque existe aquele espaço mental da pessoa parar, conversar, fazer essa associação do que está acontecendo e depois continuar com a vida. Sim. Eu preciso escolher um momento para falar com a Júlia. Então, eu não iria introduzir, é em inglês, né? Intrude. Não iria interrompê-la num raciocínio do dia. Então, eu vou fazer isso quando ela está no almoço dela ou no final do dia de trabalho. Tem um momento certo. Tem um momento certo. Isso é o respeito que a gente tem de entendimento. Pode ser que eu não compreenda, né? Ou não concorde. Existe compreensão. Eu compreendo que ela precisa desse espaço. Pode ser que eu não concorde. Queria poder te dizer agora. E quando é uma situação onde já houve, onde eu não posso respeitar esse tempo, eu vou preparada, porque pode ser que ela tenha, sim, o que a gente chama de um meltdown. Pode ser que isso leve a uma crise muito grande. Então,
já houveram momentos, o pai precisou ir para o hospital, onde não tem jeito que vai ser certo. Independente de eu falar num momento ou no outro, vai causar o impacto. Ela vai reagir, ela vai conseguir sair dessa crise. Hoje até sozinha, antes não, ela precisava da gente. Então, nesse momento, eu já me preparo, porque eu sei que independente de quando eu dizer alguma coisa que é abrupta, tá saindo da rotina, ela tem que reacessar emocionalmente todo o processo, toda a rotina dela. Então, ter esse cuidado, um pai, um amigo, né, ter esse cuidado, para um pai é muito mais fácil. Aí acho que dá até um pouquinho pro pai entender por que os relacionamentos entre crianças, criança que é autista com criança que não é autista, é tão difícil. Porque o amiguinho se reajeita facinho. Esse brinquedo não funciona, eu pego o outro. Mas a Júlia programou o dia dela, né? O autista programou aquele momento, aquela rotina para estar. Essa imagem foi feita na cabeça. E aí eu falo para você, não, agora vai. Então, essa emoção, e por isso que existe às vezes esse outburst. Essa intensidade emocional. Mas isso é preciso que venha, e a gente tem que fazer isso num espaço seguro. De pequena ela tinha crises de choro intensa, e eu não sabia ainda que estaria muito relacionado com o autismo, mas tudo que eu fazia era segurar, para que ela não se machucasse. Eu nunca me importei. E é verdade isso, eu sei que é difícil para muito pai admitir, mas eu não me importei se os outros estavam me olhando, questionando. Talvez tenha facilitado por eu estar num ambiente onde isso é conversado muito. Então, na Inglaterra existe uma preocupação para que as pessoas conversem e tenham essa consciência. Então, não existe esse criticismo. Olha, essa criança está chorando, ela está gritando, a mãe não está fazendo nada. Né? E hoje, my heart goes. Se eu vejo uma mãe nessa situação, eu gostaria de parar só para dar apoio à mãe. Porque a mãe está apoiando a criança. E a criança precisa, a criança é inocente nesse momento. Então... uma coisa que a pessoa não entende de crises no lado de autismo é que nós não quero ter crises. Lógico. E é diferente de uma criança gritando porque não pegou a brinquedo que eles quiserem. Birra é diferente de crise. Uma coisa que nós não conseguimos controlar. Nós conseguimos controlar o ambiente para evitar a crise, mas se a crise chega, não consigo controlar. E isso que é difícil, porque antes disso, meus pais, quando eu era criança, meus pais não entenderam porque eu estava chorando grande assim. E eu lembro pensando que eu queria parar. Eu lembro gritando falando... Você queria ter o controle da situação, mas não conseguia. Falando, desculpa, eu não quero ser assim, eu não quero, mas... Até essa levou uma crise maior, porque agora eu estou em crise por causa de ser em crises. Então, hoje em dia, eu consigo reconhecer quando eu estou em crise e eu consigo me separar do que está causando a crise. Até na cafeteria, eu teve uma dificuldade tentando escrever uma mensagem. E eu estava em um lugar... Eu estava tão bravo, tão frustrado, que eu literalmente não falou nada, só me levou, saiu do lugar, saiu do ambiente que estava causando a crise, fechou e depois voltou e fala, olha, desculpa, mas eu precisava me sair para acalmar e continuar. Isso. E eu falo isso para meus funcionários também. Eu falo, se você não está conseguindo, que é na hora que nós estamos frustrados, que nós estamos mal assim, que coisas quebra, que machuca, que fala coisa mal, que não atende no nível certo. Eu falo, é melhor você sair e calmar do que continuar e fazer mal. E insistir ali na situação. Isso. E essas são técnicas que a gente pode ensinar para qualquer pessoa. Isso é o denominador onde funciona para todos. E no autista a gente ensina. Então, um pai precisa ter esse conhecimento para saber. Agora, a gente exclui da situação. Qual é o próximo passo? A gente espera que a criança se acalme e a gente não volta a falar sobre isso muito depois. E quando fala, a gente revive os passos do que pode ser feito e não do que aconteceu.
de como a gente faz para que isso aconteça. E isso é repetido inúmeras vezes. Afinal de contas, a gente só estabelece um hábito novo e uma mudança comportamental quando a gente repete consistentemente e frequentemente. Então, isso pode ser ensinado. Né? Isso é beneficial para todos nós, porque raiva é parte de uma frustração, raiva é uma emoção que está associada a um sentimento de frustração que todos os humanos vão passar. Na verdade, animais também, como a gente sabe. Se o animal está com raiva, você primeiro, né, sendo agressivo, exclui da situação. Separa, isso. Acalma. Isso, para depois você lidar. E acalmar, o que como a Inserir. Júlia mesmo diz, não me fala para eu ter calma. Não é? Porque isso não é o momento. Então, se eu não estou bem, ela vai se excluir. Quando ela não consegue fisicamente se excluir, nós precisamos excluir ela. Isso que a gente vê em sala de aula. Se uma criança autista, principalmente, já chegou nesse ponto, eu não vou pedir para a criança se retirar da aula. Eu já retirei da minha sala de aula 29 estudantes para que um se acalme e esteja bem, para que todos os outros retornem. E esse é um aprendizado que foi fantástico, que a cultura, né, que o nosso preparo como psicopedagoga na Inglaterra favorece. Mas o bem-estar de todos é imprescindível. É difícil, eu acho, para a pessoa entender isso, que não é mais sentido feliz, não é mais sentido boa para deixar uma criança chorando sozinha. Mas até pessoas indo para mim pedindo, posso te ajudar, posso ficar com você, me abraçando, essas coisas, piorar o crises. E tem que entender, realmente eu quero ser deixado sozinha. E quando criança autista que está na crise quer ajuda de alguém, algumas vezes eu quero só minha mãe do meu lado. Eu não quero ela me tocar, não quero ela falar nada, nem quero ela me olhar, mas eu quero ela ficar comigo para sentir mais seguro. E eu já teve um crise na escola, porque era uma dia de vai com roupa normal. Sem uniforme. Sem uniforme. E eu criei uma outfit que eu queria usar shorts. Só que era shorts de ano passado. E quando desceu, eu não poderia usar os shorts para ir na escola. Então, eu teve que usar um vestido. E eu chorei o dia inteiro. O dia inteiro teve um crise. E eu teve que me colocar em uma sala sozinha. E ficar lá o dia inteiro. E eu não entendi por que eu tava tão... Mas eu teve até professores batendo na porta. Posso te ajudar? Posso falar? E até piorar, porque... Eu sinto pior, eu sinto que eu tô atrapalhando a pessoa, então entra em crises maior. Então, tem que ser realmente... administrar essa situação não é fácil. É uma mudança onde ela não tinha previsto. É o aspecto da roupa não ter, às vezes, isso é interessante para um autista, a sensibilidade é muito grande, visual, de luz, de som. Então, estar num lugar com muita iluminação, com, às vezes, barulho muito alto... ou que muda bruscamente, ou uma roupa que não traga, que aperta, às vezes Incomode, é o cheiro, de alguma incomoda. forma. Então, e às vezes eles não têm como explicar esse sentimento. Tudo isso está causando um problema. Então a gente pergunta, mas o que você quer? Eu não sei o que eu quero. Então hoje a gente não faz essa pergunta mais, né? Na verdade, como é que eu posso te ajudar? E ela vai dizer exatamente, senta aqui comigo. Pronto, é tudo que eu vou fazer. Como eu posso te ajudar? Fala comigo. A gente conversa. Vai somando isso, coisas que vão ajudando e vai acalmando e a crise vai embora. E se tenho pais, e vamos ter, felizmente, pais que vão estar nos ouvindo hoje, que seja isso. Começa a fazer essas perguntas para os seus filhos. Isso para qualquer filho. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? E vão criando esse repertório. Porque enquanto a criança e depois um adulto não entrar nele mesmo para saber como eu posso ser ajudado, ele não vai conseguir se ajudar. As técnicas que a gente usou durante muitos anos com a Júlia, hoje ela é capaz de fazer sozinha, e foi essa modelagem. Então, hoje, ela não necessariamente precisa de nós para ajudar em algumas crises. Em algumas crises.
Vai Que ter legal, muitas vezes isso que é vai muito, isso é fazer bom, né? sozinho. Vai tendo esse gatilho, né? Pra você poder colocar o equilíbrio emocional, né? Isso. E veja só como o equilíbrio emocional é mais importante muitas vezes do que o estar feliz, né? O feliz é uma emoção e o bem é o equilíbrio de tudo. O estar bem. Júlia, Wanderlust, como é que fala? Wanderlust. Wanderlust. Na verdade, é uma palavra alemã, então eu não sei nem como falar em Wanderlust. Wanderlust. Mas em inglês você fala Wanderlust. Wanderlust. Café, Bridge. British Café. Bridge de café. É. Rua Bernardino de Campos. 896. 896. Fica ali entre a subida da Moraes e a descida da Rua São José. Estamos dentro de Option Language Solutions, uma escola de inglês. Que maravilha. Gente, vou falar pra vocês. Eu já fui lá 2 vezes. É sensacional. Não tem o que falar. As comidas, os cafés, as bebidas, tudo muito, sabe, muito bem feito, com muito carinho. Tenho certeza que você vai visitar o Wanderlust Café e vai se deliciar com muitas coisas que ela tem lá para oferecer. A Júlia, essa empresária, essa empreendedora de apenas 19 anos. Hoje o café está fazendo 1 ano. Essa semana tem alguma coisa diferente? Como é que tá lá a programação? Hoje estamos dando copos térmicas para as clientes nossos, para te dar presentes às pessoas. E estamos decorados hoje, tudo na clima de celebrar, né? Mas não temos uma coisa bem específica hoje. Nós vai fazer postagens para comemorar e tudo. E em vez de copos, vai ser um dia tranquilo. Eu convido as clientes boas, meus amigos, que foi criado pelo a cafeteria mesmo, para celebrar com nós, mas é uma dia de felicidade mesmo. Que bom. Estamos sempre fazendo eventos. A próxima vai fazer mais música lá na cafeteria. Sempre tá fazendo arte, essas coisas. Tem lá, nosso wanderlustcafé.pira. Segue, acompanha aí a página do café da Júlia. E vai acompanhando os eventos. Teve recentemente um evento muito legal lá que eu acompanhei, da Andresa, que foi o de bordados, né? Esse um pouquinho mais para baixo, Igor. Aquele lá. Isso, esse daí, ó. Foi feito uns bordados lá, o pessoal aprendeu a bordar no bastidor. Foi muito legal. Eu estava presente lá, pude acompanhar. Foi muito legal. E você faz outros eventos, que agora com música, Sim. Teve pintura que você me falou. Eu fiz pintura, eu fiz jazz, música jazz na cafeteria. Algumas vezes eu faço feiras com adoção de animais, Olha com esse PPA. E já adotei meu gato de lá também. Mas é tudo na ideia de criar comunidade, de ajudar outras empresas também, ajudar pessoas. Então, é dia de S-Art aqui, é que eu tá criando pessoas, tipo, sempre falo, eu quero fazer aula de arte, mas eu não sei aonde fazer. Então, eu faço uma aqui para a pessoa continuar, aprende novas coisas. Você vai criando realmente a comunidade, identidade com eles, né? Então, isso é muito legal. Eu fiz as feiras que eu faço, é para isso também, criar comunidade, para pessoas vender as coisas dele. Eu sempre escolho artes bem legais, pessoas legais também, e de adoção de animais também, de ajudar os vários animais aqui. Sou boas amigas agora com esse PPI. Nós sempre tá postando também gatinhos e cachorros que tá disponível para adoção. Já teve algumas atodadas pelo nós, que me deixa muito feliz. Isso é muito bom. Eu faço... Como que é o que cozinha tudo, eu faço coisas veganos e sem glúten, tem leite vegano, sorvete vegano de uma empresa sorvetária aqui na Piracicaba. Eu uso muitas coisas aqui, meu mirtilo, meus sorvetes, essas coisas. Eu sempre escolho empresas que são perto de mim, né? De ajudar a pessoa e tudo isso. E
É a coisa de inclusão, né? De criar um espaço para todo mundo ter uma opção. Já tive muitas pessoas tipo, que vem com a grupo de amigas e tem uma na grupo que tá preparada de não pedir nada. Já tive uma vez uma menina que trazia uma caixa com lanches com ela, que ela tava preparada de não pedir nada e tava com surpresa que nós temos opções para pessoa. Até temos uma opção sem açúcar. Quem achou que não teria lá o vegano, não teria o... E nós sempre tô explicando as coisas que nós temos, mas eu não coloco bolo sem glúten, bolo sem açúcar. Ele é um bolo de banana. Porque é para todo mundo comer, todo mundo aproveitar. Porque não somos só um lugar vegano, não somos só um lugar de quem fala inglês, estamos num lugar para todo mundo. Parabéns. Muito, muito, muito legal, muito legal. Daniela, quer deixar algumas últimas palavras com relação a essa... Agora, dia 18, nós temos a comemoração do Dia do Orgulho Autista. Isso. É importante você, como mãe de uma autista, poder deixar uma mensagem para todas. Eu acho todos. que para todos os pais aí e professores, educadores que estão nos escutando, os cuidadores, vamos ter orgulho sim. Orgulho de sermos quem somos, orgulho de sermos, né? Orgulho da Júlia, acima de tudo, e entendimento de que orgulho de ser quem nós somos não está vinculado, né, a um diagnóstico, mas que com certeza tendo esse diagnóstico traz essa clareza, esse entendimento. E muito obrigada, Imagina. Marcelo, por ter nos convidado, Pra gente pela oportunidade. É um prazer poder estar trazendo esse assunto à tona para a gente poder discutir, levar para as pessoas realmente informação a respeito dessa situação, né? E mostrar que realmente não existe limite, não é uma coisa como eu pesquisei um pouquinho, autismo não é uma doença, é uma diferença. Isso. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender muito bem para poder disseminar isso e cada vez mais poder... Vamos aceitar a diferença. Sim. E vamos fazer a diferença. Exatamente. Se eu puder falar uma coisa para todos os autistas, é para ter orgulho no seu diagnóstico, ter orgulho em você mesmo e a mais que você é, a mais que pessoas vão entender. Isso. Parabéns. Muito legal. Parabéns, Júlia. Parabéns por tudo, pela pessoa que você é, pelo seu empreendedorismo. Muito obrigada. Não tem como não te admirar. Obrigada. Gente, essa foi uma conversa muito legal aqui com a Daniela, com a Júlia, falando um pouquinho a respeito do autismo, do Dia do Orgulho Autista, né? Que agora é comemorado dia 18 de junho, no próximo domingo. Foi muito bom, foi muito esclarecedor para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, né? E continua com a gente, acompanha a gente, aciona o sininho lá para você poder acompanhar nossos lançamentos, as novidades que estão sempre aparecendo aqui no canal. Curte o nosso canal lá no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais também do canal de Piracicaba. No canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui.